Oi, alunos, tudo bem? Espero que sim. Professor Adamo aqui mais uma vez com vocês. Na aula de hoje estudaremos o Teorema de Tales, ok? Antes de a gente falar sobre o Teorema de Tales, a gente vai falar sobre o matemático e filósofo, o chamado Tales de Mileto, ok? O qual foi um dos 7 sábios da Grécia Antiga, ok? Ele propôs um teorema que se refere à relação proporcional que existe entre retas paralelas e transversais. Essa propriedade foi desenvolvida por Tales de Mileto, que era um filósofo, astrônomo, engenheiro e matemático grego, ok? Da Grécia Antiga, em aproximadamente 650 a.C., a partir de observações da sombra de uma pirâmide, ok? Além disso, Tales de Mileto também foi chamado de o pai da geometria descritiva, o primeiro matemático e primeiro filósofo da humanidade. Devido às suas contribuições, principalmente nas áreas de geometria e filosofia, ele era um homem muito respeitado. Para a gente compreender melhor o Teorema de Tales, a gente precisa, ok, compreender primeiro o que são retas paralelas e transversais, ok? As retas paralelas são as retas que não se cruzam, ou seja, essa reta aqui de cima é paralela a essa reta aqui de baixo, ok? Já a reta transversal é aquela reta que cruza com outras duas retas. Aí, essa reta aqui em azul é chamada de reta transversal, ok? Já essas que estão em preto são paralelas entre si, ok? E a azul é transversal porque ela tem um ponto em comum com outras duas retas, ok? No Teorema de Tales, a gente pode verificar alguma proporcionalidade que existe entre as medidas. Vejam só, se um feixe de retas paralelas é cortado por duas retas transversais, as medidas dos segmentos determinados sobre a primeira transversal são proporcionais às medidas dos segmentos correspondentes determinados sobre a segunda transversal. Vejam só, ó, que medidas eu tenho aqui, ó, 20 centímetros e 10 centímetros, tá? E que medidas eu tenho da outra transversal? Eu tenho 16 centímetros e 8. Eles são proporcionais. Por quê? Vejam só. 20 centímetros é o dobro de 10 centímetros. Ok? E 16 centímetros é o dobro de 8 centímetros. Ou seja, se eu dividir 20 dividido por 10 é igual a 2. Isso aqui é igual a 16 dividido por 8, que é 2. Então, o Teorema de Tales ele trata sobre essa proporcionalidade. Agora vamos resolver alguns problemas que servirão de exemplos para vocês. Na figura a seguir temos as retas R, S e T paralelas entre si. Vamos determinar a medida x indicada. Veja só, o que é que eu faço? Ó, fazer o passo a passo aqui para vocês entenderem. 8 sobre x, vejam só como é fácil. 8 sobre x igual a 10 sobre 2. Estão entendendo aí como é fácil? Agora o que é que eu faço? Eu multiplico cruzado. Ó, o 10 vezes o x, 10x. 10 vezes x é 10x. Igual a 8 vezes 2. 8 vezes 2. Esse ponto é vezes. 10x igual a 8 vezes 2, 16. Então, x igual a 16 dividido por 10. Se eu dividir o primeiro membro da equação por 10, vai ficar só o x. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir o segundo membro por 10. Ok? Ou então explicar de uma outra maneira. Este 10 que está multiplicando o x, para mim desfazer essa multiplicação, eu vou ter que dividir do outro lado. Ok? 10 vezes x igual a 16. Então, 1x é igual a 16 dividido por 10. X igual a... Se eu for dividir 16 por 10, vai ficar 1,6 unidade de medida. Ok? Estão vendo aí como é fácil? A gente escreve duas razões, as iguala, e depois a gente multiplica cruzado, ó.
ok? E resolve essa regra de 3. Aí a gente descobre a medida x indicada, tá? Vejamos o próximo exemplo. Em cada uma das figuras, temos que A é paralela a B e B é paralela a C. Considerando as medidas dadas, em unidades de comprimento, calcule o valor de x. Como é que a gente faz? Olhem, 40 sobre 100. Ó, 40 sobre 100 igual a 32 sobre x. Ó como é fácil, pessoal. É só usar a regra de 3. Super tranquilo. O que é que eu faço? Qual é o número que eu vou multiplicar por x? O 40, ó. 40 vezes x é 40x. Igual a 100 vezes 32. 100 vezes 32. 40x igual a... O que é que eu faço para multiplicar por 100? Quando eu multiplico por 100, eu repito o número e acrescento 2 zeros. Então, 32 vezes 1, 32. E esses 2 zeros eu acrescento. Ok? 100 vezes 32, 3.200. O que é que eu faço agora? Isolo x. X igual a 3.200 sobre quanto? Esse 40 que está multiplicando x, eu vou desfazer essa multiplicação usando uma divisão do outro lado. Então, 40 vezes x igual a 3.200, logo, x igual a 3.200 sobre 40. Agora simplificamos, ó, um zero de cima com um zero de baixo. 320 dividido por 4 é igual a quanto? 320 dividido por 4. 32 dividido por 4 é 8. 8 vezes 4, 32. 32 menos 32, 0. Desce o 0. 0 dividido por 4, 0. 0 vezes 4, 0. 0 menos 0, 0. Então, 320 dividido por 4 é igual a 80. Então, a medida x é igual a 80. Ok? 80 unidades de comprimento. Tá? Prosseguindo. Calcule o valor de x, sabendo que o segmento de reta EF é paralelo ao segmento de reta GH. O que é que fazemos? Do mesmo modo que a gente usou no teorema de Tales, ó. 3 sobre 4, os números 3 e o número 4, ó. Igual a x sobre 8. X sobre 8. Multiplicamos cruzado. Que número eu vou multiplicar por x? O 4. 4 vezes x é 4x. Igual a 3 vezes 8. Esse ponto significa vezes, tá? 4x igual a 3 vezes 8 é 24, né? Então, x igual a 24 dividido por quanto? 24 dividido por 4. Esse 4 que está aqui, eu vou passar para o lado de lá dividindo. Ok? Quanto é 24 dividido para 4? É 6. Olha, ó, 6 unidades de comprimento. Tá certo? A medida do x. Olha, alunos, tem uma maneira mais rápida. Vejam só. 3 e 4, x e 8. Percebam que do 4 para o 8 é o dobro do 4, né? O 8 não é o dobro do 4? Se o 8 é o dobro do 4, então este x é o dobro do 3. Ok? Então, x igual a 2 vezes 3. X igual a 6. Estão vendo? Se vocês perceberem qual é a proporção entre os números, vocês conseguem resolver de uma maneira bem mais rápida. Ok? Mas é bom vocês compreenderem tanto resolvendo pelas proporções como pela regra de 3. Vejamos agora o próximo exemplo. A figura abaixo representa o bairro onde Paulo mora. As ruas Alfa, Beta e Gama são paralelas e cortadas por duas ruas transversais, 1 e 2. Vejam só. Qual é a distância da esquina P à esquina Q nessa representação? Essa distância aqui, ó. Tem algum número aqui presente, aqui que a gente visualiza? Não. Então, a gente pode substituir por x.
tá certo? Aqui vai ser o nosso x. O que fazemos agora? 5 sobre x igual a 15 sobre 12. Ok? Multiplicamos cruzado. Ó, 15x igual a 5 vezes 12. Ok? Quanto é 5 vezes 12? Quando a gente multiplica 5 vezes 12, a gente tem 5 vezes 2, 10. 0 fica e 1 vai. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 60. Então, 15x igual a 60. Logo, x igual a 60 dividido por 15. Se lembrem que 15 é a metade de 30, não é? O 15 cabe 2 vezes dentro do 30. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 60? Se ele cabe 2 vezes dentro do 30, então ele vai caber dentro do 60 4 vezes. Então, 60 dividido por 15 é igual a 4. 4 o quê? Metros. 4 metros. Descobrimos o valor do x. Ó, letra C, 4 metros. Tá certo? Pela outra maneira, que também é bem mais fácil, é só vocês compararem, ó. Do 15, que número eu divido 15 para chegar no 5? Eu divido 15 dividido por 3 é igual a 5, né? Ou seja, o 15 é 3 vezes maior que o 5, tá certo? Então, se eu dividir o 15 por 3 para chegar no 5, quanto é que fica 12 dividido por 3? Ó, 12 dividido por 3 para mim chegar no valor do x. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 3, 12. Menos 12, 0. Pronto. Então, no caso, se o 15 dividido por 3 é 5, então o valor do x vai ser 12 também dividido por 3. Porque tem que obedecer a mesma proporção. Ok? Então, vejam só. A gente pode resolver utilizando a regra de 3, ou então comparando as proporções entre os números. Tá certo, alunos? Vejamos mais um exemplo. Um edifício projeta uma sombra de 10 metros ao mesmo tempo que um poste de 12 metros projeta uma sombra de 4 metros. Qual é a altura do edifício, sabendo que o edifício e o poste são perpendiculares ao solo? Olhem, a gente é só fazer uma regra de 3, tá certo? Ó, por exemplo, 12 sobre 4 igual a x sobre 8. Ok? Multiplicamos cruzado. 4 vezes x igual a 12 vezes 8. 4 vezes x é 4x. Aí, 12 vezes 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. Olha, 96. 12 vezes 8 é 96. Então, x igual a 96 dividido por 4. Se eu for dividir 96 por 4, quanto é que eu encontro? 9 dividido por 4 é 2. Porque 2 vezes 4 é 8. 9 menos 8 sobra quanto? Sobra 1. Descemos o 6. 16 dividido por 4 é 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Então, x igual a 24 metros. Ok? Então, a altura do prédio é 24 metros. Tá? Vejam só, alunos. Uma outra maneira de resolver mais rápido é assim. Ó, percebam que o 8 é 2 vezes o 4. 2 vezes 4 dá 8. Se aqui tem uma proporcionalidade de 2, ou seja, um é 2 vezes maior do que o outro, então o x vai ser 2 vezes maior que o 12. Logo, o x é igual a 12 vezes 2. Ou seja, eu pego esse 12, multiplico por 2 e encontro o valor do x. 2 vezes 2, 4.
2 vezes 1, 2. Olha aí, ó. Se vocês compararem as proporções, vocês também encontram esse valor de 24 metros. E se vocês fizerem a regra de 3, que é isso aqui que eu fiz, ó, vocês também encontram a resposta. Ok? Eu expliquei duas maneiras diferentes de resolver o mesmo problema para vocês. Ok, alunos? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Não deixem de resolver as atividades que estão no grupo da turma. E qualquer dúvida, podem contar comigo. Bons estudos a todos vocês e até mais.